Graça e paz, amado irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Eu declaro nesta quinta-feira um dia onde o favor de Deus se revela a você, onde você pode palpar, tocar, caminhar no favor de Deus, que a bondade do Senhor se torne como o seu alimento diário que te fortifica, o ar que você respira, que te faz ao viver em plenitude de paz, de alegria, tua casa é favorecida, você foi escolhido para ser filho amado, filha amada, e o Pai está com você, é por você. O Espírito Santo habita em você para te fortificar, para te guiar, para te ensinar todas as coisas. Bendito seja Deus por sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia, Alex, Dorzila, Felipe, Letícia. Bom dia, amados. Chris, aleluia, Christele. É isso? Amém. Adão Mendes, bom dia, Vera. Bom dia, Maria. Aleluia, Edipo. Pastor Samuel, louvado seja Deus. Paz, amados Sueli, Sérgio. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Casa Conforto também. Amém. Glórias a Deus. Amém, Gustavo. Amém. Hoje, louvado seja Deus por esta quinta-feira, um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Amém. Acompanhando aí o nosso jejum. Louvado seja Deus pela bondade, pelo favor do Pai que tem se revelado sobre nós. 21 dias fortificados na graça. Precisamos criar raízes mais profundas na graça de Deus, no entendimento da graça. Não pense que a graça é algo superficial, que é algo simples no meio cristão. Graça é, para alguns, apenas aquilo que os levou à salvação. Mas graça é muito mais do que a salvação de Deus. Ela é o que nos introduz no reino, no reinar em vida. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Perdão. Aleluia. Hoje, amém, eu quero falar sobre expressões da justiça própria e também a bênção que está sobre os justos. A Bíblia diz em Romanos 5:17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, amém? Muito mais, eu quero grifar o muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então você foi destinado a reinar em vida, nesta vida. Não se trata da vida vindoura ou no reino milenar apenas, mas também reinar nesta vida. E isso você faz por meio de Jesus. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus não é uma escolha, simplesmente como você escolhe um caminho. Jesus é o próprio caminho. Cristianismo é Cristo Jesus. E a graça, ou o favor imerecido e a paz são multiplicados quando conhecemos Jesus. Então, a plenitude do conhecimento de Cristo nos leva a reinar em vida e a multiplicar mais desse favor. Ter o favor de Deus é o que mais precisamos. Quando você tem o favor de Deus, Deus vai te destacar diante dos demais, Deus vai atrair as pessoas certas, mesmo que o seu produto seja mais caro, ele vai ser mais valorizado. Mesmo que o seu serviço seja mais caro, ele será valorizado acima de todos, porque o Senhor é com você. Ter o favor de Deus é conseguir realizar muito com pouco. Amém? Louvado seja Deus. Mas veja que aqui diz que pela ofensa de Adão, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade. Todo aquele que não crê em Jesus como Senhor da sua vida, confessando com seus lábios que ele é o Senhor, esse não participará da vida eterna, por causa de ofensa de um homem. Não foi por causa dos pecados dessa pessoa, segundo as Escrituras, que ela será lançada no inferno, mas por causa da ofensa de uma pessoa, Adão. Uma pessoa. Então Adão representa a humanidade em toda a criação e queda. Mas a Bíblia diz, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. A obra de Deus
em Cristo Jesus é infinitamente maior do que a obra de Adão. Aleluia por isso, amém? A restauração de Cristo Jesus é em maior proporção, em qualidade, em quantidade. Louvado seja o Senhor por isso. E aqui diz que nós reinamos em vida quando recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Então você precisa compreender a justiça em Cristo Jesus, que é um dom, te foi dado, e você participa cada vez mais da consciência, do entendimento, da plenitude do conhecimento quando você, pela fé, confessa o que você é segundo as Escrituras. A graça e o dom foram recebidos. Eu não tenho que trabalhar por. Não é o que eu faço que me torna justo, mas é o que eu creio. Eu recebi. É um dom. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Assim, graça e justiça pela fé caminham juntas. Aleluia. Você não pode separar. A Bíblia diz que a graça, que é o favor imerecido, reina por meio da justiça. O trono da graça é a justiça. Então a justiça pela fé é a base para o favor, aleluia, imerecido de Deus na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Paulo fala assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo que é você, amém, Cristo Jesus, viverá pela fé, viverá por fé, sobreviverá por fé. Então é a fé, a capacidade de crer e declarar que me traz a realidade de reinar em vida por meio da graça e da justificação em Cristo Jesus. Mas Paulo diz que todos aqueles que são das obras da lei, que são as obras da lei, é aquilo que você faz para merecer o favor de Deus, aquilo que você tenta fazer. É simples, é só você olhar o Velho Testamento e você vai perceber os mandamentos colocados lá. O povo, para ser abençoado, segundo está escrito, eles tinham que obedecer completamente a lei, ou o mandamento do Senhor. Se eles atentamente ouvissem o mandamento e obedecessem todas as palavras escritas, então a bênção estaria sobre eles. Mas se eles não obedecessem, a maldição viria. E é impressionante como a lei é pura, santa, mas é rigorosa. A Bíblia diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, alguém que falha num único ponto da lei, por exemplo, a lei dizia: não cobiçarás. Então, se você não adultera, se você de fato tem Deus no seu coração, você não busca as coisas desse mundo, mas de alguma maneira você olhou algo deste mundo ou de alguém e deu, amém, deu uma pausada, voltou, amém, esperando sincronizar, ótimo. Jesus disse na Constituição de Mateus 5 do Reino, ele disse: se você apenas olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, você já adulterou com ela, certamente diante de Deus. Isso significa que é impossível para o ser humano cumprir a lei. A lei dizia que você tinha que amar a Deus com todo o seu esforço, de todos os seus sentimentos, com todos os seus pensamentos, de todo o seu coração, que você tinha que amar o próximo como a você mesmo. Imagine, isso estava em Levítico na lei. Como é possível alguém amar o próximo como a si mesmo? Quem é que de nós ama o próximo como a si mesmo? Isso estava na lei. O padrão da lei é extremamente elevado, mas a graça é o próprio Cristo Jesus revelado, como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Então é possível sim, em Cristo Jesus, ser a justiça de Deus por obediência a todos os mandamentos ou as exigências da lei. Amém? Então, nossa obediência não é o que eu cumpro, mas é o que Cristo Jesus cumpriu. Amém? Aleluia. Pela obediência de um só, diz a Bíblia, muitos reinarão em vida. Então, a obediência de Cristo é a minha obediência. Essa é a identificação com Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós,
para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então veja que em Cristo nós somos a justiça de Deus. Mas ignorar as coisas, as realidades do século vindouro, da obra consumada de Cristo, coloca muitas pessoas debaixo desta maldição da lei, da falta de favor de Deus, da falta de êxito nas coisas. Paulo, quando se refere aos judeus que eram zelosos, que amavam a Deus, ele diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Então veja que os gentios, nós não buscávamos a justificação, mas nós a alcançamos pela fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Por quê? Por que Israel, que buscava, não achou, e nós, fomos achados pela justiça, pela fé? Ele explica: porque não decorreu da fé. Quando algo não decorre da fé, é pecado. A Bíblia diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Na dúvida, não faça. Na dúvida, pare. Na dúvida, não vá. Na dúvida, não avance. A dúvida não provém da fé. Você precisa ter certeza dada pelo Espírito Santo no seu coração para realizar as coisas. E diz sobre Israel: Israel então buscava a lei de justiça, mas não pôde atingi-la porque eles não creram. E Paulo diz assim: tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então veja que os judeus, zelosos por Deus, eles procuraram, através desse zelo do cumprimento da lei, impossível, ninguém guardou a lei, exceto Jesus, que a cumpriu plenamente. Eles então se tornaram hipócritas, tentando mostrar uma justiça própria, tentando agradar a Deus através dos seus feitos. Quando Deus estava desfazendo a velha aliança, eles se prenderam na velha aliança e não foram capazes de enxergar a nova aliança, que é tomada pela fé. Amém? Pela fé no que está escrito Jesus, eles tropeçaram. Então, olhando para os fariseus, você descobre quais são essas pedras de tropeço no meio do caminho. A Bíblia diz que existem sementes que foram plantadas no solo do coração cheio de pedras, de pedregulhos. E essa pessoa, ela não cria raízes, essa pessoa não se fortifica, dentro do tema do nosso jejum, não se fortifica na graça. Ela varia, ela não permanece firme na graça. Quando surgem os problemas, ela muda as suas declarações, parece que as suas convicções de fé se alteram, porque ela não criou raízes. Por quê? Porque existem ainda pedregulhos, pedras de tropeço que impedem a árvore de criar raízes profundas e absorver tudo que o solo da graça de Deus pode lhe dar. Bem, então, o que nós podemos falar sobre justiça própria? Primeira coisa, justiça própria pode ser traduzida como orgulho ou soberba ou jactância, segundo as Escrituras, quando eu penso assim: eu fiz com a minha força e minha habilidade, então eu mereço a recompensa, eu mereço, eu não sou como os demais, eu não sou pecador como os demais, eu sou uma pessoa que estou sempre dentro da igreja, eu nunca me desviei, eu mereço. Esse sentido interior, o sentimento de merecimento, bem por causa dos seus feitos, isso é orgulho e soberba. A graça não pode se manifestar no orgulho. É uma pedra de tropeço quando eu acho que por minha habilidade e obediência eu devo receber algo da parte de Deus. Segundo, é pela exigência e cobrança. Como eu tenho sido bom, eu exijo que os outros sejam sempre perfeitos comigo. Sabe, essa exigência e cobrança nos relacionamentos, normalmente isso demonstra justiça própria. As pessoas que não conseguem enxergar a justiça própria, normalmente elas são muito exigentes. Elas são prontas para criticar, são prontas, aí me introduz em outro ponto, na
reclamação e murmuração. Eu sou bom, elas dizem. Eu não mereço passar por isso. Eu mereço coisa melhor. Eu mereço algo melhor. Eu, afinal, não fiz como os outros. Eu sou uma pessoa boa de coração. Eu sou uma pessoa que se relaciona bem com os outros, que quer o bem de todo mundo. São tudo expressões eu. Uma das maneiras de você perceber a justiça própria é quando você vê as expressões eu. E a graça é Jesus. Amém. Quando Jacó encontra seu irmão Esaú, e Jacó havia mandado vários bandos de animais e riquezas para apaziguar a ira do seu irmão, quando eles se encontram, Esaú diz, eu sou muito rico, eu não preciso disso. E Jacó diz, o Senhor me abençoou muito. Por favor, irmão, aceite essas coisas. Então, um era rico e ele disse, o Senhor, eu sou rico. E Jacó disse, o Senhor me abençoou. Amém? É a origem, a fonte. Bem, outra coisa que nós temos falado, a ingratidão. Ingratidão é uma expressão da justiça própria. Não recebi o que mereço. O outro tinha obrigação de fazer ou dar isso para mim. São as frases comuns. Outro aspecto, não aceitar exortação, correção. Todos são errados, portanto, ninguém tem autoridade para me confrontar. Eu estou certo. Outro aspecto é a rebeldia. Ninguém está qualificado para me liderar. Eu sou bom e somente alguém muito melhor do que eu pode ter autoridade sobre mim. Um medo. Deus somente ama os que são bons. Assim eu preciso me tornar bom para ser aceito por Ele. É uma pessoa que não conhece o coração do Pai. A condenação, que é uma expressão tão clara, da justiça própria. Normalmente as pessoas que estão debaixo de condenação e culpa, elas nunca realmente conseguem se relacionar adequadamente com o Pai. Amargura, ressentimento, elas dizem assim, como eu tenho feito tudo corretamente, eu exijo que seja feita justiça sobre quem erra comigo. Quando eu não perdoo, eu estou fazendo a minha justiça maior que a de Deus, porque se Deus me perdoou, e essa é a justiça de Deus, ora, quem sou eu para não perdoar aquele que me feriu também? Nem a autopiedade. Como alguém tão bom quanto eu pode sofrer essas coisas? Bem, eles questionam a Deus. A autocondenação, a inveja. Como ele pode ter e eu não? Como é possível que ele conseguiu? Ele não é melhor do que eu. Isso é injustiça. São as expressões claras de justiça própria. Muitos tropeçam nessas pedras do caminho, pedras de tropeço, como os judeus, sendo zelosos, amando a Deus, querendo viver uma vida santa, infelizmente eles erram porque são ignorantes à justiça que vem pela fé. Bem, ficar desapontado consigo mesmo, nunca pensei que seria capaz disso, nunca. Você não conhece a carne, né? Quem não conhece a carne é cheio de justiça própria. A carne é um grande inimigo. Essas pessoas falam de si mesmas como elas fossem assim, como se diz, o rei da cocada preta, Ele, como ele é bom, como ele é irrepreensível. Não, eu não sou sem defeito, eles dizem. Eu erro como todo mundo erra, mas dentro dele, ele é oco, é frio, é vazio, não tem realidade, são expressões superficiais. A vida não demonstra a favor de Deus por causa da justiça própria. O legalismo, a intolerância com o erro do outro. Eu não cometo isso. Legalismo é intolerância com o erro dos outros. Eu não aceito o erro da pessoa, eu não aceito. Você fica extremamente mal quando alguém erra naquilo que você valoriza. Você fica extremamente mal. Por quê? Porque é um legalismo. É sempre atirando a pedra, é sempre eu perfeito, os outros errados. E o idealismo? Sabe o idealismo? O idealismo é uma forma sutil de legalismo. Que idealiza as coisas. Todo mundo tem que ser perfeito. Essa igreja tem que ser perfeita. Os líderes têm que ser perfeitos. Ninguém pode falhar comigo. Olha, se fizerem isso, acabou tudo. Bem, eu
costumo dizer, se você procura uma igreja perfeita, não vá para lá, porque o dia que você for, ela não vai ser mais perfeita. Amém? Então, se você procura uma igreja perfeita, não vá para lá, porque quando você for, ela não será mais perfeita. Por quê? Porque ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito. Não existe uma solução perfeita. Só Cristo é perfeito em tudo, em todos os lados, de todas as formas. Ele é a oferta perfeita, o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, o Deus perfeito, o homem perfeito. Só Ele é perfeito, amém? Por isso, desista de tentar agradar a Deus com a sua própria justiça e creia na justiça que te foi dada em Cristo Jesus. É a única maneira de você reinar em vida, de você receber mais da graça do Senhor na sua vida e deixar com que o favor te leve ao melhor que o Senhor tem para você, amém? Amém, aleluia. Abandone toda a justiça própria, abandone toda manifestação de justiça própria, de hipocrisia religiosa. Quando você olha para você e diz, eu não erro, ele erra. Às vezes no casamento é assim, a mulher diz, eu não, mas ele é todo cheio de erro, eu não. É uma hipocrisia farisaica, é um idealismo tolo, é pedra de tropeço que te impede de criar realidade para reinar em vidas. Livre-se disso, querido. Você é abençoado com a graça de Deus e com o dom da justiça. Amém? Louvado seja Deus. Bem, e quando nós lemos sobre a justiça de Deus, né, o justo em Provérbios, é fascinante. Um dia eu vou ler todos os textos de Provérbios relacionados ao justo para você observar quão grandes são as promessas de Deus para aquele que é justo, aquele que crê que é justo em Cristo Jesus. Amém? Então, a nossa justiça é crer em Cristo Jesus. É a justiça de Deus que nos foi dada nele. Cristo se nos tornou a nossa justiça. Porque a justiça não pode variar. Porque Cristo não varia. Amém? A nossa justiça é Cristo Jesus. Diz Provérbios, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Deus abençoa a tua morada. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o teu caminho. Você vai ter mais graça, mais favor, mais entendimento, mais vida, mais prosperidade, mais prosperidade. Você nunca recua, você só avança. Aleluia. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Nada te faltará. Para o justo não há escassez, porque o Senhor sempre o conduzirá a pastos verdejantes, à abundância das águas. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Então, sobre você está a bênção de Deus. A bênção de Deus te faz fecundo, te faz multiplicar, expandir as fronteiras, possuir a herança e dominar as circunstâncias. A memória do justo é abençoada. Uau! Amém. Você não será esquecido, porque a própria justiça em você te levará a fazer as boas obras preparadas para você. A boca do justo é manancial da vida. Você, quando fala, você transmite rios de vida, de paz, de alegria sobre as pessoas. Aleluia. A Bíblia diz que o anelo dos justos, Deus o cumpre. O seu clamor é ouvido por Deus, porque não existe barreira chamada pecado, que te afasta de Deus. Porque se você é a justiça de Deus, significa que não lhe é imputado pecado. Amém? Mas o sangue de Jesus purificou você de todo pecado e você está em boa posição diante de Deus, o Pai. A Bíblia diz, como passa a tempestade, assim passa ou desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Aleluia! Você é aquele que cumpre a vontade de Deus e quem cumpre a vontade de Deus não passará. Permanecerá para sempre. Aleluia! O justo jamais será abalado. Jamais será abalado. Podem vir as tempestades da vida, os ventos contrários, podem vir os problemas familiares, as notícias ruins, você jamais será abalado, porque quem é justo está na rocha, que é Cristo, o Senhor inabalável. O justo é libertado da angústia, diz a Bíblia. Você é livre de toda angústia, de toda depressão, de toda tristeza. Você pode, talvez,
passar por momentos, mas são apenas momentos de tristeza. O Senhor, ele vai estender os braços, se inclinar e te levantar à posição dele. Aleluia por isso. A Bíblia diz, os justos reverdecerão como a folhagem. Não há sequidão para você, porque você é árvore plantada junto às águas de vida. Ora, o mundo pode ter escassez e trevas, mas você é árvore junto à água, que não falta, amém? Porque essa é a fonte que é Cristo Jesus. O justo é árvore de vida, você é essa árvore junto às águas de bênção. Pela transgressão dos lábios, diz Provérbios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Então, mesmo que você passe por angústia, você vai sair, não é o seu fim. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. Oh, você é o homem de bem, amém? O bem-aventurado. E a Bíblia diz que muitos podem acumular riquezas. Que grande promessa! A promessa de transferência de riquezas que excede a compreensão. A Bíblia diz em Tiago que o ímpio acumula, mas é o justo que vai desfrutar. Amém? Nós podemos crer nessa promessa que Deus vai colocar riquezas na sua mão, vai ser depositada para você. Quando você sabe que a tua justiça é Cristo Jesus, é pela fé e não pelo que você faz. Na casa do justo há grande tesouro, diz a Bíblia. Então na tua casa fartura, fartura de sabedoria, fartura de paz, fartura de bens materiais, nada te falta. Você desfruta do conforto e da graça nesta vida. Você vive hoje, agora, aqui e agora, o melhor momento. Você vive em plenitude de paz, de alegria, de felicidade. Amém? Porque o Senhor Jesus é a sua própria paz. Oh, que tesouro maravilhoso. A Bíblia diz, o Senhor atende à oração dos justos. Significa que nenhuma das suas petições, dos seus clamores estão esquecidos diante de Deus, mas Ele está providenciando, sim, no momento mais oportuno da sua vida, quando a celebração será maior e o testemunho mais poderoso, a tua bênção, a tua resposta chegará. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Aleluia, amém? Que coisa poderosa. Você pode tropeçar no caminho, você pode escolher, às vezes, o caminho errado. Todavia, esta promessa para o justo permanece fiel, que o Senhor te levantará de todas as quedas. Louvado seja Deus. Amém? Ser, pois, abençoado com essas palavras daquele que sabe que a justiça é um dom, daquele que sabe que a justiça é Cristo Jesus, e isso ele toma pela fé, não por aquilo que eu pratico, não por aquilo que eu acho que em minha bondade eu realizo, mas por aquilo que Jesus realizou na cruz. Amém? Em nome de Jesus, reine em vida, que esse dia seja um dia onde a sua casa se encha do tesouro de toda a bondade, que o Senhor te levanta, que o Senhor te põe à frente, que o Senhor possa guardar você, livrá-lo do mal, que a sua boca seja um manancial de vida, mesmo que você cruze o deserto, você vai fazer dele um manancial de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus pela sua vida e louvado seja Deus por Cristo Jesus, a nossa justiça. Amém, amém. Abraço carinhoso, até amanhã. Não deixe de compartilhar também o link desta live para que outros possam ser também abençoados pela palavra que nos lava. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados.